Olá, seja bem-vindo a esse canal. Eu me chamo Jana Roberge e aqui eu falo sobre a minha experiência com a minha expansão de consciência. E a gente está fazendo agora uma leitura sobre o livro da Clarice Píncola Estes, que é o Mulheres que Correm com Lobos. E a gente está no terceiro capítulo, e esse capítulo é o da Vassalissa. E essa história ela começa no leito de morte da mãe da Vassalissa. E a mãe dela tira uma bonequinha que está com a mesma roupinha que a Vassalissa, o mesmo sapatinho, igual a filha dela, e entrega para essa filha, entrega para a Vassalissa essa boneca com uma recomendação. Ela fala: você precisa ouvir essa boneca quando você estiver em perigo com qualquer problema, manter ela em segredo e alimentar essa boneca. E assim, quando ela passa essa bênção para a filha, ela morre. A Vassalissa fica com o pai dela, que se casa novamente, e aí é meio como que a história da Gata Borralheira, ela acaba tendo uma madrasta com duas irmãs que não gostam dela e que fazem de tudo para que ela faça todos os serviços domésticos, que ela machuque as mãos, mas o pai dela não percebe a maldade dessas irmãs e dessa madrasta. Um dia, essa madrasta com as filhas bolam um plano para que essa menina saia de uma vez da vida delas. Então elas bolam um plano assim: acabar com o fogo da lareira e fazer a menina ir buscar esse fogo, porque elas têm certeza que uma bruxa que mora na floresta vai acabar com a vida da menina. Então elas bolam esse plano e chegam para a Vassalissa e falam: olha, o fogo da lareira acabou, você é a única pessoa aqui na casa que tem a capacidade de buscar esse fogo, porque as minhas filhas elas têm medo, e você é a única pessoa com coragem que vai poder buscar esse fogo pra gente, com a Baba Yaga, que é essa bruxa da floresta. E ela aceita e vai no meio da noite atrás da Baba Yaga. No meio da noite, na escuridão, com a bonequinha no aventalzinho dela, ela segura nesse avental, na bonequinha, e pergunta para a boneca: para onde eu vou? Para onde eu devo ir? E a bonequinha responde, e ela alimenta a bonequinha com migalhas de pão. E assim a bonequinha vai dirigindo ela até a casa da Baba Yaga. Nesse caminho até a casa da Baba Yaga, ela encontra um cavaleiro vermelho, um cavaleiro branco e um cavaleiro negro. Quando ela chega na casa, e a casa da Baba Yaga era uma casa bem estranha, era uma casa que ela ficava em cima de pés de galinhas, era uma casa feita de ossos, que girava, rodopiava. A Baba Yaga vem chegando em cima de um caldeirão. E aí a Baba Yaga, ela chega e pede para vovó, vovó, eu preciso de fogo para acender a lareira da minha casa. E a Baba Yaga olha para ela e fala: menina, eu conheço você e eu conheço os seus. Ela já fala que ela sabe muito bem, né, da onde ela veio. E que foi imprudente eles terem deixado esse fogo apagar. Ela falou: então, em troca disso, ela vai dar o fogo, mas em troca disso ela vai ter que fazer algumas tarefas para a Baba Yaga. E a Baba Yaga dá para ela fazer tarefas de casa. E manda ela lavar a roupa da Baba Yaga e arrumar a casa, varrer a casa e sai. E a menina faz tudo direitinho e também separar o milho mofado do milho bom.
E a menina faz tudo. Só que ela pensou, como é que eu vou fazer para separar o milho mofado do milho bom? É muita coisa e eu não vou saber fazer. Aí a boneca fala para ela, vai dormir e deixa isso comigo. Quando ela acorda, o milho tá todo separado, a tarefa tá toda feita, a Baba Yaga chega e fala, você fez e fez muito bem. Então, né, está de parabéns. Agora tenho mais tarefas para você. Agora, além disso, você vai separar a semente de papoula do estrume. E ela fica desesperada. Como é que eu vou fazer isso? Como que eu vou separar a semente de papoula? E a boneca fala para ela, não se preocupa. Vai dormir que eu vou fazer todo o serviço e separo para você. E ela faz as coisas que ela pode, cozinha e vai dormir. E a boneca faz as coisas para ela. Quando ela acorda, tá tudo feito. Aí no outro dia a Baba Yaga chega, encontra tudo feito e ela fala, ok, você fez tudo direitinho, então você tem direito a fazer algumas perguntas. E ela fala, vovó, o que são esses cavaleiros que eu passei? O cavaleiro vermelho, o cavaleiro branco e o cavaleiro negro. Aí ela fala, o cavaleiro vermelho é o meu dia, o cavaleiro branco é o amanhecer e o cavaleiro negro é a noite. Aí ela fala assim, e agora chega de perguntar, porque quem pergunta muito envelhece cedo. E a bonequinha fala para ela que é para ela parar de perguntar, não perguntar mais. Aí ela fica quieta e a Baba Yaga fala para ela assim, você é muito esperta, como que você é tão esperta, menina? Aí ela falou assim, é porque eu tenho a bênção da minha mãe. Dela, o quê? Bênção? Sai pra lá, eu não quero saber de bênção aqui na minha casa não. Pega esse fogo, e ela pega e dá uma caveira acesa com fogo, e vai embora, pode ir embora. E aí ela pega essa caveira com fogo e volta para casa. Só que no caminho de casa, ela olha aquela caveira e ela fica com medo. Será essa caveira aqui? Não, eu tô com medo, não sei. E a caveira fala para ela: segue tranquilo, vai embora, vai para casa que vai dar tudo certo. E ela segue para casa. Chegando em casa, a madrasta e as irmãs ficam incrédulas quando vem a vassaliça com o fogo e falam, nossa, a gente ficou sem fogo, ficou sem frio, né? Ficou com frio, não sabia se você tinha conseguido, não sabíamos o que tinha acontecido. E ela deixa essa caveira num canto, encostada, e a caveira começa a observar tudo o que está acontecendo. E começa a observar a maldade da madrasta e das irmãs. E durante a noite, enquanto elas vão dormir, a caveira começa a queimar toda essa maldade delas e no outro dia de manhã elas viraram cinza. E assim termina o conto da vassaliça. Mas a Clarissa, ela fala que a vassaliça, ela teve 9 tarefas. E eu até escrevi aqui. Ela teve 9 tarefas para fazer, que essa mãe passa para ela, que é o poder da mulher selvagem, né? Eu vou ler aqui. A primeira tarefa que foi passada para ela, de mãe para filha, foi permitir a morte da mãe boa demais. E como é que é? Como é que isso aconteceu? Quando a mãe dela, que era uma mãe boa demais, o que é essa mãe boa demais? É a mãe dos bebês, né? A mãe que alimenta, a mãe que acalenta, a mãe que sustenta, a mãe que protege, essa mãe que não deixa que nada de mal aconteça ao bebê, porque ele está aprendendo, ele precisa
dessa mãe. Mas à medida de que esse bebê, essa criança, ela vai crescendo, ela precisa da independência. E se essa mãe boa demais, ela não morrer, ela não se transformar, esse bebê, ele não vai ter independência, ele não vai crescer. Ele precisa que essa mãe morra para que ele se desenvolva. Então, essa mãe boa demais precisa morrer. Então, essa é uma tarefa da vassaliça. Precisa matar a mãe boa demais. E é a primeira tarefa que ela faz. Aí, a gente se dá conta que dentro da gente, né? Porque toda essa história, todos esses personagens, eles são internos, né? São todos internos. Então, a gente se dá conta que às vezes nós somos também as mães boas demais. E que se nós estamos também protegendo, a gente não deixa as pessoas em volta crescerem, né? Agora, a segunda tarefa dela é declarar a natureza sombria. O que é declarar essa natureza sombria? É reconhecer a maldade interna, reconhecer essa madrasta, reconhecer essas irmãs internas, esses sabotadores internos, né? E ficam no nosso ouvido falando: olha, você não é tão boa, você não dá conta, você não vai funcionar assim. Reconhecer que essas vozes nos sabotam e que muitas vezes a gente precisa da validação do outro porque nós nos sabotamos e a gente vive em busca dessa validação. E às vezes a gente vive tão em busca que não basta, como a vassaliça, né? Fazer tarefas e tarefas da casa. Não basta a gente fazer a faculdade, não basta fazer a pós, a MBA, não basta fazer tantas coisas para ser reconhecida, porque o reconhecimento que você está buscando é lá fora. E na verdade é aqui dentro que essa voz está dizendo para você que você não é tão boa quanto. E você está procurando a validação lá fora. Então, é isso que ela está falando. Declarar a natureza sombria. Reconhecer que essa voz é interna. É aqui em você. Essa voz que está dizendo, você não é tão boa. E você está precisando de validação lá fora. A terceira tarefa, navegar nas trevas. Então, quando a vassaliça, ela sai de casa e ela vai atrás dessa luz, desse fogo, né, que ela vai atrás da casa da Baba Yaga, ela tem junto com ela a bonequinha, essa intuição, né? Então, ela leva no avental a bonequinha que a mãe dela deu para ela, que é a intuição. Então, ela atravessa essas trevas sem enxergar, porém guiada pela intuição. E naquele momento, ela faz o que a mãe dela pede, que é alimentar a boneca. Como ela alimenta essa boneca? Dando ouvidos para a intuição, né? É assim que a gente alimenta. Então, eu posso exercitar a minha intuição alimentando ela, ouvindo. Então, hoje pode ser que eu não tenha tanta afinidade com a minha intuição, mas amanhã eu posso ter um pouquinho mais, e assim eu vou crescendo, um passinho depois do outro, né? E vou me tornando mais conectada com essa intuição. É o alimentar, é o pãozinho que ela dava para a boneca. Essa é o navegar nas trevas. Aí, a quarta tarefa é encarar a megera selvagem.
que essa megera selvagem que a Vassalissa foi encontrar, né? Que era a Baba Yaga, que também é um personagem interno nosso. Ela não era um personagem malvado. O que ela era? Ela era a verdade nua e crua. Ela era a pessoa que colocava para você o que era verdade. E às vezes a verdade ela não é tão bonita quanto a gente espera, né? Aí eu quero saber a verdade, mas ela dói. Mas naquele momento é momento da gente crescer e a gente precisa saber a verdade. E quando a gente respeita essa verdade, a gente se responsabiliza e a gente respeita isso, a gente cresce. Então é isso que ela fala, encarar a megera selvagem, né? Que ela é a representação dessa honestidade. A quinta tarefa que ela pede para a Vassalissa fazer é servir o não racional. O que é servir o não racional? Quando a Baba Yaga, ela pede para a Vassalissa fazer essas tarefas de casa, ela pede para a Vassalissa lavar, passar, cozinhar, lavar roupa, separar milho mofado do milho ruim. Ela está falando, ela está ensinando a Vassalissa a organizar a mente, organizar os pensamentos. Ela tá ensinando a Vassalissa a cuidar da nossa casa mental, da nossa psique. E quantas vezes a gente precisa disso, desse tempo organizacional para a gente botar os pensamentos em dia. E tem gente que precisa pintar para se organizar, escrever. Mas se você está num lugar bagunçado, mesmo que seja bagunçado por fora, você não consegue organizar interno, porque fora está uma bagunça. Então, quando você arruma por fora, você consegue botar os pensamentos em ordem. E é isso que ela fala. Então, quando você limpa fora, você limpa dentro também. Isso é muito legal. Então, quando ela fala assim, que você está lavando a roupa da Baba Yaga, ela pede para lavar a roupa, ela fala de você clarear os seus pensamentos, né? E quando ela fala para a Vassalissa cozinhar para a Baba Yaga, alimentar a Baba Yaga, ela está falando de alimentar projetos, de alimentar a criatividade, de alimentar a nossa criatividade, né? Então essa é a parte do servir o não racional. A sexta tarefa que ela dá para a Vassalissa é o separar o isso daquilo, né? Então, quando a boneca, que eu achei até estranho, eu achei, como assim, né? A boneca manda ela dormir e ela que faz as coisas. Mas depois que eu li a Clarissa falando a respeito ali, que veio, né, ao entendimento. Claro, ela fala o quê? Que muitas vezes a gente precisa dar esse tempo de descanso para nossa mente, para no outro dia a gente olhar de outra forma para aquele problema. Então a gente precisa dormir os nossos pensamentos. Dormir quer dizer, sabe, descansar os nossos pensamentos para olhar para eles de outra forma e ter outro entendimento no outro dia. E às vezes a solução ela vem. E às vezes a gente está assim tão focada naquilo, tão desesperada que não consegue achar saída. E a gente precisa dormir
aqueles pensamentos naquela hora, para poder no outro dia, então, olhar de uma forma diferente. É isso que ela fala, sabe? Encontrar a solução e olhar de uma forma diferente. A sétima tarefa que ela pede para a vassalissa são perguntar sobre os mistérios. Perguntar sobre os mistérios. Também achei engraçado, porque no capítulo anterior, que foi do Barba Azul, e que a gente aprendeu sobre que a gente não deve não perguntar, não ser curiosa, a gente tem que ser curiosa, a gente tem que saber aonde a gente está se metendo, né? E aqui eu achei engraçado, porque, na verdade, ela fala para a vassalissa que perguntar demais envelhece, né? E eu falei, ué, como assim? Que história é essa? Aí a Clarissa, ela explica, e achei isso muito, muito pertinente. Ela fala que existe um tempo de amadurecimento para tudo. Que nem sempre a gente está preparada para certas respostas. A gente recebeu essa resposta, agora a gente precisa trabalhar isso, a trabalhar o nosso entendimento nisso para a próxima etapa, né? E ela dá até um exemplo que ela fala que se a vassalissa ficasse ali perguntando e perguntando e perguntando para a Baba Yaga, ela não teria seguido a vida, ela não teria concluído a vida, ela não teria voltado para casa, ela não teria terminado o que ela tinha que terminar. Ela teria ficado ali perguntando, perguntando, né, interminantemente. Ela fala, a Clarissa, eu anotei aqui, que é para você não ficar vidrado nos mistérios. Ela fala exatamente isso. Para você não ficar ali, vidrado, pensando tanto, tanto, tanto nisso, querendo só saber as respostas, e não vivenciar isso. Porque do que me serve só saber as respostas e não ter o entendimento dessas respostas? Só que para ter o entendimento eu preciso de tempo, tempo de maturação. Porque se eu plantar uma semente, ela precisa de tempo para nascer. Não vou plantar semente hoje e amanhã ela brota. Ela precisa do tempo de maturação e é disso que ela fala. A oitava tarefa, ela fala de pé nas quatro patas. De pé nas quatro patas. Quando a vassalissa fala, quando ela fala da bênção que ela recebe, né, para a Baba Yaga, e a Baba Yaga manda ela embora com a caveira, ela dá mais um poder para a vassalissa, que a vassalissa ela já tinha recebido um poder da mãe dela, né, que é o poder da intuição. O segundo poder que ela recebeu da Baba Yaga, que foi os ensinamentos que a Baba Yaga deu para ela, quando ela perguntou e as coisas para a Baba Yaga. E o terceiro poder que ela recebeu foi o crânio, né, iluminado da Baba Yaga. Foi quando ela mandou a vassalissa embora. E esse crânio que ela recebeu da Baba Yaga, ele representa o conhecimento, essa luz do conhecimento, do entendimento. Então esse foi um terceiro poder. E ali a vassalissa ela se transforma. Então essa vassalissa que ela volta para casa, ela não é mais a mesma vassalissa que saiu de lá. É uma vassalissa transformada. Essa vassalissa que ela volta, ela não vai mais ser a gata borralheira. Ela não vai ser mais aquela pessoa dominada. Hoje é uma vassalissa que faz as suas escolhas. Hoje é uma vassalissa diferente. E por isso ela ganhou o terceiro poder, e é por isso que fala de pé nas quatro patas.
Aí ela já está se referindo à loba, né? Lá do nosso primeiro capítulo. Reformular a sombra. Esse é a nona tarefa, nona e última tarefa, que é quando ela ganha essa luz do conhecimento, né? Que ela vai iluminando as sombras e esse iluminar as sombras com essa caveira, né, do conhecimento da Vassalissa, quando ela vai para casa e essa caveira, ela percebe a maldade da madrasta e das irmãs, ela começa a queimar essa maldade, a sombra dessa maldade. E essas irmãs e essa madrasta, elas são internas, nossa. E quando a gente tem a luz do conhecimento e quando a gente enxerga que a gente tem essas sombras, é isso que a gente consegue fazer com elas, né? A gente joga luz nessas sombras e às vezes não é fácil de ver que ali que a gente tem isso, que a gente precisa reparar e curar isso, mas a gente consegue iluminar e consegue queimar, a gente consegue eliminar essas sombras internas, nossa. E é isso que ela fala, reformular a sombra. Então ela consegue, a Vassalissa consegue, com essa caveira, queimando essas sombras e transmutando e transformando essa madrasta e essas irmãs em cinzas. Eu acho isso bem bonito, assim, porque ela faz a iniciação da Vassalissa até a transformação dela, né? E eu achei maravilhoso. Se vocês quiserem também deixar o comentário o que vocês acharam desse capítulo. E depois a gente vai ter o nosso encontro também. Quem quiser participar, eu vou deixar aqui embaixo o link do nosso grupo, tá bom? Beijo, muito obrigada e até a próxima, lobas. Beijo!